Pessoal, mais uma aula aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre os fundamentos da geometria. Vamos estudar aqui geometria plana e nós vamos estudar aqui o básico do básico, que é uma revisão dos assuntos que tem como base aí toda a geometria. Quando você vai estudar geometria mais a fundo, a trigonometria, geometria analítica, você tem que começar por aqui. E nós temos essa aula aqui dividida em três estudos. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. E nós vamos ver aqui o primeiro, que é a base das bases. Ou seja, a geometria ela tem como essas três coisas principais aqui, que é o ponto, a reta e o plano. O ponto é a menor partícula, o ponto é simplesmente o ponto, então não tem muito o que falar sobre o ponto. O ponto é basicamente o ponto. E nós temos aqui a reta. A reta, ela é construída através de uma infinidade de pontos. Uma reta, ela é infinita no seu comprimento. A reta, ela é infinita. Você vê que aqui tem uma seta e lá tem outra, quer dizer, ela é algo infinito, certo? E nós temos aqui também o plano. A reta é construída do ponto e o plano é construído da reta. Então aqui nós temos as retas que são paralelas, que formam o nosso plano. E esse plano aqui também, ele é um elemento infinito. Aqui ele está pequenininho, mas na geometria ele é infinito, ele é grandão. Então não tem fim. Beleza? Então esses são os conceitos iniciais da geometria. Então é o ponto, a reta e o plano. Ok? Então nós temos aqui o segundo, que é a diferença entre reta, segmento de reta e semi-reta. O que quer dizer cada um desses daqui? Então nós vamos aqui para a reta. A reta aqui em cima é que nem essa daqui, ela é infinita. Quando ela tem uma seta de um lado e do outro, nessa representação aqui, ela é infinita. Então a reta é infinita. Agora nós temos aqui o segmento de reta. O segmento de reta já não é infinito. Eu quero que você foque muito nessa parte aqui do segmento de reta e nessa aqui. Porque dentro da geometria, a gente trabalha muito com essas duas. Essa daqui, logo a gente sabe que ela é infinita, então não tem muita coisa de se preocupar. Mas essa daqui a gente trabalha muito. Segmento de reta é apenas o segmento que liga do ponto A até o ponto B, ou do ponto B até o ponto A. Então já ela não é infinita, ela só vem do ponto A até o ponto B e vice-versa. Se eu tivesse um ponto C, por exemplo, se eu tivesse um ponto C aqui, continua sendo um segmento de reta, beleza? Então, segmento de reta são ligados por pontos. E nós temos aqui a semi-reta. A semi-reta, ela tem um ponto inicial, mas é infinito. Aqui. No caso, se eu tivesse um ângulo também aqui, ligado nesse mesmo ponto, continuava sendo uma semi-reta, ou seja, duas semi-retas. Se eu tivesse outra aqui, é três semi-retas. Certo que a semi-reta ela tem início, mas ela não tem fim. Os segmentos de reta são ligados por pontos e as retas são infinitas dos dois lados, ou seja, elas não têm início e nem têm fim. Beleza? E nós temos aqui também a parte 3, que é os ângulos. Nós temos uma variação de ângulos e os ângulos são classificados. Você pode observar que os ângulos, eles são formados por semi-retas. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo agudo. Quando é que o ângulo ele é agudo? Quando ele é menor do que esse de 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele sempre vem com essa representação aqui, ó. Um quadradinho com ponto. E quando esse ângulo aqui, ele é menor, ou seja, é um ângulo agudo, quando ele é menor de 90 graus, ele pode ser 60, 70, 50, 30 graus. Se ele for menor, ele é agudo. Logo, esse aqui que tem um quadradinho aqui, ele é um ângulo reto. Ele é chamado de ângulo reto. Nós temos também esse aqui de baixo, que é conhecido como ângulo obtuso. Por quê?
porque ele é maior do que 90 graus. Então nós temos aqui o ângulo obtuso. E esse aqui, que ele só tem meia volta, ele é chamado de ângulo raso, que ele mede 180 graus. Beleza? Então essas são as definições iniciais do estudo do fundamento da geometria plana. Na próxima aula nós vamos aprofundando mais, e aí a gente vai se aprofundando nos conceitos e aprendendo cada dia mais. Beleza? Tchau, tchau, obrigado.